Bem-vindos ao nosso podcast sobre a saúde feminina. Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar um tema de grande relevância, que é as lesões do colo do útero. Nós vamos explorar as suas causas, diagnósticos, tratamentos e a prevenção. E também temos uma ilustre convidada, que é a professora Luana Thaís Hartmann-Bax, que ela é mestre em envelhecimento humano pela Universidade de Passo Fundo, especialista em biomedicina estética avançada e especialista em análises clínicas e toxicológicas. Bem-vindo, prof. Então, a prevalência das lesões intraepiteliais cervicais, elas vão variar conforme a população e a característica demográfica. Então, alguns estudos que são realizados no Brasil mostram que essa prevalência dessas lesões, elas são a maioria de baixo grau, que vão variar de 10% a 25%, enquanto as lesões de alto grau, que são as HSIL, depois a prof vai falar um pouco mais sobre, elas podem ocorrer em 1 a 5% das mulheres, então ela mostra uma prevalência um pouquinho menor. Então, prof, gostaria que você explicasse um pouco nesse podcast sobre a endocervix, né? Sobre essa divisão anatômica que tem endocervix, exocervix, para nós, explique um pouquinho. Muito bem, então, meninas, quando a gente fala de lesões, né, de colo uterino, é interessante a gente lembrar, né, dos epitélios que temos ali nessa região anatômica, né, epitélio, então, externo, que seria composto pela ectocervice, onde dentro dessa proporção, em imagem de microscopia, lá na lâmina do exame de preventivo, é possível a gente verificar, então, células do tipo escamosas, que se subdividem, né, em superficiais, intermediárias e parabasais, que seriam as mais profundas, né. Abaixo dessa camada, então, que seria o epitélio interno, ou endocervice, temos essa subdivisão, então, do epitélio glandular, das células glandulares ou colunares, né, endocervicais, tá? E de acordo com essas características celulares, do tipo celular, dessa diferenciação, é possível detectar as lesões pré-neoplásicas e categorizá-las, né? De acordo com a região, com o tipo de células em que estão mostrando o processo de alteração. Sempre lembrando que quanto mais profundo, né? Quanto maior a profundidade, mais alto o grau da lesão. Então, ela se torna uma lesão de maior risco para possivelmente se transformar numa neoplasia de colo uterino, tá? A senhora poderia falar um pouco sobre a zona de transformação, sobre a JEC? Isso, então a junção escamo-colunar, né, que é a junção dos dois epitélios, epitélio interno e externo, é uma região que garante lá no exame citopatológico um fator muito importante, que é a adequabilidade da amostra, né? Então, uma amostra bem coletada, que compõe, que vai ter esses componentes celulares, ela já nos garante uma efetividade do exame, né? Então, é uma adequabilidade, é um ponto crucial que precisa estar presente ali no exame preventivo, tá? Porque quando se detectar essa região, né, e dentro dela alguma possível lesão, uma possível atipia, já significa um risco maior ainda, porque já estamos falando de um estroma, né, já estamos falando de um epitélio mais interno, que pode estar muito próximo do estroma. Então, quanto mais grau, quanto mais profundidade, mais alto grau, mais risco, né? Então, é fundamental sempre ter uma coleta de exame preventivo que mostre todas as características de região escamo-colunar, tá? E agora falando um pouco sobre as funções do colo do útero. Como que ocorre a função da barreira protetora? Por que o colo do útero é essa barreira protetora? Na verdade, o colo do útero é como se fosse uma, digamos assim, uma barreira, né, para que as bactérias que estão ali na região vulvar não tenham acesso à região interna do útero, né, para que como se fosse um divisor de águas ali, para que não tenha essa acessibilidade das bactérias externas para a região interna,
né? Também serve de proteção quando gestante, né? Quando esse útero está em processo de gestação, para que proteja, para que não tenha essa questão, digamos assim, dos agentes interferentes estarem infectando o feto, né? Estarem ali promovendo ou provocando algum processo inflamatório, né? Então é de fundamental importância, e a gente sabe que hoje em dia muitas considerações podem ser faladas, né, a respeito dessa região anatômica tão importante e que exerce essas funções, digamos assim, de tamanha capacidade, né, porque a gente também sabe que tem essa possível chance de regeneração quando em algumas situações onde precisa ser retirada, né, esterectomias parciais, por exemplo, que é a retirada do colo, né, ele consegue fazer essa espécie de regeneração ali, cicatrização, né, não impede, muitas vezes, claro, tem algumas restrições devido à idade, fatores importantes que muitas vezes acaba colocando mais em risco, né, mas de certa forma a maior capacidade e função anatômica é de proteção, tá? Então, agora que a gente abrangeu um pouco, né, o que é o colo do útero, suas funções, vamos entrar então nos tipos de lesões, que é o colo do útero. Se tu poderia falar então um pouquinho sobre as alterações benignas do colo do útero, quais são? Claro. Então, como a gente sabe, né, existem uma série de lesões que podem preconizar, né, que podem anteceder uma evolução para o carcinoma, que seria o câncer de colo uterino. Por isso, a gente sempre fala da importância da realização do exame preventivo anualmente, né? De extrema importância, é um exame tão fácil, de fácil acesso, é barato, né? É um exame rápido. Então, qualquer mulher pode ter o acesso, qualquer mulher pode fazer esse tipo de exame, e que é de fundamental importância, porque é possível detectar uma lesão neoplásica ou até mesmo já um carcinoma instalado, né? Dentro desse quadro, é interessante a gente pensar que antes de se transformar num carcinoma, tem essas lesões precursoras. Essas lesões precursoras, elas se subdividem em categorias, né? Então, desde muito antigamente, a gente sabe que tem as tabelas de classificações, onde se falava muito de displasia leve, moderada, acentuada, né? Depois foi tendo evoluções, onde foi se dando, então, nomenclaturas como NIC1, NIC2, NIC3, e mais posteriormente, então, Bethesda, que foi um dos pioneiros, né, um dos principais médicos dentro dessa área da citologia, que observaram que essas divisões, elas ainda mereciam uma atenção mais especial. Então, trazendo e abordando essa questão das lesões L-zil e H-zil, que seriam as lesões intraepiteliais escamosas, né, de baixo grau, L-zil, que engloba, então, NIC1 ou displasia leve, né, que tem como principal, digamos assim, referência, alterações que se mostram na região de células escamosas superficiais até uma proporção de intermediárias, né, sendo as intermediárias esse divisor de águas para uma região mais profunda, que é isso que a gente comentou ali no início dessa parte anatômica para, né, direcionar esse contexto. Quando se trata, então, de intermediárias para parabasais, a gente já está falando de uma profundidade mais acentuada, de células intermediárias, profundas, basais, né, que podem estar envolvendo, então, um risco maior. Por isso, o alto risco, né, o alto grau. De acordo com isso, H-zil, né, que no inglês o H vem pelo high, né, de alto grau, então lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, que podem estar mais abaixo desse epitélio, muito próximo lá da região da zona de transformação, tá? E quais seriam os sintomas os principais sintomas da L-zil, ou se ela é assintomática? Bem interessante essa tua pergunta, porque nem sempre vai apresentar sintomas. A gente sabe que essas lesões precursoras, elas podem ser completamente assintomáticas. E é aí que mora o perigo, né, gente? Lesões que não apresentam nenhum tipo de corrimento, nenhum tipo de secreção, nenhum tipo de sintomatologia, né?
podem estar mascarando e podem fazer com que essa pessoa nunca tenha, não se sinta, digamos assim, na necessidade de ir investigar, na necessidade de ir fazer uma consulta de rotina, né? Porque tá tudo bem, não tem nada, tá tudo certinho, tá tudo perfeito, ao mesmo tempo silenciosas, né? E só serão detectadas lá no exame preventivo. Então, muitas vezes as mulheres acabam levando um susto imenso, porque não tem sintoma nenhum, não tem característica nenhuma, e lá na citopatologia é detectado no exame preventivo, né? Alterações sugestivas de L-zil, alterações sugestivas de H-zil, né? Tudo isso é possível, então, sem sintoma nenhum, mas algumas situações já podem estar mostrando sintomatologias, né? Então, sangramento fora de época, que não é dentro do período menstrual, pode ser um indício, né? Mulheres menopausadas que têm algum tipo de sangramento também devem ser investigadas, né? Devem fazer a sua rotina de busca, né? Porque também pode mascarar alguma lesão ali, tá? Ou outras situações. Então, como a gente sempre fala, é interessante pensar que também existe o nível de colposcopia, que é aquele exame que antecede a citologia, que é o que a gente consegue verificar o ginecologista no momento da coleta, o colo de útero, né, como uma peça anatômica ali, se tá íntegro, rosado, saudável, ou se apresenta algumas lesões que podem sugerir um ZIL, né, um L-zil, um H-zil, tá? Então isso também é muito importante para determinar, porque pode mesmo ser que essa pessoa tendo uma lesão verrucosa, tendo uma lesão friável, ela também não apresenta sintoma. Então não tem como ela saber, né? Então por isso essa necessidade, essa importância de anualmente estar investigando, porque pode ser que você nunca vai ter nenhum tipo de sintoma e você já tenha a evolução para uma neoplasia, tá? Pode ser até como uma prevenção, né, também. É uma Fazer prevenção. anualmente o exame Papa Nicolau para sempre estar olhando se tá certinho, se tem alguma alteração. Pode ser, a então, forma como de prevenção. É a maior forma de prevenção. Por isso o exame já diz tudo. Exame preventivo, né? É o exame preventivo. Então o nome dele já diz tudo, né? Ou de Papa Nicolau, porque foi Papa Nicolau primeiro que descobriu as displasias, né? Então ele já diz tudo e ele vem a fim de realmente detectar o que de repente você nunca teria uma sintomatologia que te incomodasse, que te desconfortasse para você ir buscar, tá? É muito interessante também pelo fato da gente conseguir ver logo essas células e, tipo, vamos supor que no ano passado não teve nada e no ano seguinte já apresentou alguma coisa. Então foi algo mais recente que a gente consegue já tomar alguma medida, né? Para conseguir tratar, verificar como é que é, ou até olhar o exame anterior, né? Para verificar se realmente tinha, quem sabe, alguma célula que já apresentava isso e quem sabe passou despercebida, né? Porque, né, às vezes o olho não é tão treinado também, né? Exato. E há lesões que tu não consegue ver a olho nu, então tu não tem como tu mesmo ver o teu colo do útero, então tem que sempre estar fazendo exame pra conseguir ver. É crucial, né? E como a Jelly comentou, uma lesão encontrada, detectada no exame preventivo hoje, por exemplo, não, se detectada como um L-zil, que a gente sabe que o precursor é o vírus do HPV, sexualmente transmissível também, né? Não significa que você adquiriu esse vírus agora, nesse momento. Pode ser que você já tenha entrado em contato há muitos anos atrás. Na adolescência. Exato. E ele só tenha se manifestado agora, né? Então passou em fase latente por muitos anos e nunca antes se ativou, se mostrou em lâmina, né? Se mostrou ativo, causando alterações celulares. Então, no momento que é detectado esse tipo de lesão, é possível sim barrar, né? É possível evitar que ela evolua para um carcinoma, porque a gente sabe que essa lesão, em questão de 10 anos, pode se transformar, né? Num carcinoma, né? Tá, gente, isso aqui corta depois. Tá bom, A gente já falou sobre da como bloquear, tratamento. A morfologia, eu acho, para padrão histológico dessas lesões. Uhum. Tá,
Então, quais seriam as principais características morfológicas desse tipo de lesão da L-Zil e qual seria também o padrão histológico encontrado? Ótimo. Nas lâminas. Isso, a nível de microscopia, né, quando a gente vai falar a parte citopatológica, lá na lâmina você vai observar, então, os tipos, as diferenciações celulares, porém elas completamente com algumas alterações importantes. Quais seriam elas? Aumento nuclear, né, discariose, que seria o formato diferenciado dessas células, né, o formato nuclear diferente, a relação NC, que seria o quê? Núcleo citoplasma aumentada de 2 a 3 vezes ou até mais, né? Alterações hipercromáticas ou hipocromáticas, cromatina grumosa, né? E quando se trata de L-Zil, por exemplo, uma característica muito importante que a gente sempre frisa muito nas aulas de citopatologia, que é a evidência, então, de coilocitose, né? Então, quando a gente encontra um coilócito em lâmina, você está percebendo que tem uma alteração de escariose nuclear, né? Que ali você pode estar relacionando NC, hipercromasia, hipocromasia, né? Você pode estar encontrando o halo perinuclear, aquele halo evidente, né? Um halo que forma como se fosse uma cavidade, um buraco em volta do núcleo, e, ao mesmo tempo, uma borda celular densa, né? Uma borda citoplasmática densa, porque esse halo faz com que a borda do citoplasma da célula escamosa vá toda para a periferia. Então, ela se torna um evidente coilócito. Encontrando essa estrutura evidente ali na lâmina, você tem respaldos para liberação de um diagnóstico de baixo grau, no mínimo, né? Um L-Zil, a não ser que você encontre ainda algumas características de alto grau, né? Mas esse coilócito já te direciona. Possivelmente, poderia ser que a nível de colposcopia tivesse alguma lesão acetobranca, né? Mas também pode ser que a paciente não tenha sintomatologia nenhum e esteja em evidência esses coilócitos e essas características morfológicas, né? E aí, ao mesmo tempo, pode ser feita uma retirada de fragmento tecido, que é encaminhada para análise histológica, né? E lá na histologia também é possível de verificar esses halos evidentes lá no tecido, nas células, né? E todas essas características que batem no martelo e que direcionam, então, para a detecção de um L-Zil, tá? Perfeito. Alguém pergunta tudo. Prof, poderia falar sobre L-Zil, NIC2, 3? Isso, HZ. É que eu confundo por É só causa do cortar H depois, e do só L, de né? Eu acho que eu fiz o L-Zil já foi. É o H. Prof, poderia falar Calma, respira. no primeiro podcast. Prof, poderia falar sobre o HZIL? Sim, então, como a gente falou um pouquinho sobre o L-Zil, né? Lembrando que o H-Zil, ele representa um alto risco, né? Então, estamos falando de células mais profundas, elas vão apresentar da mesma forma características de hipercromasia, hipocromasia, aumento nuclear, a relação NC, né, aumentada, mas se trata de células mais profundas, metaplásicas, né, que já tem essa variação, tá? Então, elas já estão localizadas numa profundidade que garante um risco alto, né, porque está próxima do estroma, está próximo das células endocervicais e, consequentemente, do estroma, tá? Quanto mais alto o risco, mais perto de um carcinoma, mais rápida a evolução para o carcinoma e também mais, digamos assim, o risco aumenta, né? E medidas intervencionais precisam ser tomadas. Então, existe tratamento para HZIL? Sim, é possível. É possível até mesmo quando estiver num padrão de NIC3, que eu digo que sempre é muito próximo do carcinoma in situ, né? Porque eu já tenho uma alteração não só de células profundas, mas todo o epitélio já está modificado. Tá? Então, essas variações ali são possíveis também em tratamento, né? São possíveis de tratamento, é possível que se consiga barrar essas lesões também, né? Claro que muitas vezes há necessidade de maiores segmentos, maiores acompanhamentos em faixas menores
de período de tempo mais curtos, né, onde se precisa fazer essa investigação e fazer o exame citopatológico com mais frequência, até realmente chegar num quadro de diagnóstico negativo, sem lesão nenhuma, né, e esse quadro deve se manter por meio ano, por um ano. A partir desse momento, pode voltar a fazer os exames preventivos cada ano, novamente, tá, mas antes tem que fazer todo o padrão de 3 em 3 meses, 6 em 6, tá? E como que seria, então, esse tratamento, assim, mais específico? O que poderia ser feito para reduzir essas lesões, diminuir o número? Qual o tratamento em si, em específico, que a gente poderia realizar? Primeiramente, se for detectado, né, essas lesões, tiver realmente colposcopia positiva, o próprio ato de fazer a retirada do fragmento tecidual dessa lesão para encaminhar para a histologia, já é a biópsia que a gente fala, já é uma cauterização, tá? Então, o processo de cauterização já está fazendo a retirada desse tecido lesionado, tá? No momento em que uma cauterização, ela é um pouco mais agressiva, no caso, agressiva não, um pouco mais abrangente, onde se fala, então, de uma conização, porque já estamos falando de agasil, estamos entrando em profundidades. Se faz a retirada da JEC, da junção escamo-colunar, que é aquela lá relatada no início. Então, se faz a retirada de toda a região da JEC em cone, em formato de cone, por isso conização. Se pega uma profundidade, se faz o corte histológico em camadas para saber até que profundidade estamos falando de um processo de alteração, né? A partir do momento de conização, é possível também fazer esterectomia parcial, que é a retirada do fragmento do colo uterino. Praticamente toda a tampa do colo uterino pode ser removida se lesionada, né, mais agressivo. E em últimos casos, esterectomia total, que daí é a retirada do colo do útero em si, juntamente com esterectomia total, ainda se tem esterectomia total e anexos, né? Então tem todos os processos, mas para evitar chegar no carcinoma, a cauterização é um bom aliado, juntamente com uma série de tratamentos específicos, né, cuidados específicos, né? Entra junto a questão da vacinação também, né, que é muito importante falar, que ela protege contra vários tipos do HPV, porque a gente sabe que o HPV, ele possui mais de 100 tipos, né? Tem os oncogênicos, os não oncogênicos, e geralmente o que causa essas lesões pré-neoplásicas podem ser do tipo oncogênico, tá? Então também é uma forma de prevenção. Nós até estamos fazendo um trabalho sobre a importância da vacinação contra o HPV. A gente foi em escolas falar com os adolescentes e fomos também em escolas falar com os professores. Porque eles são os disseminadores de informações, né? Que nem a senhora está passando informações aqui. Então, a gente achou importante falar diretamente com essas pessoas que disseminam as informações para falar sobre a importância da vacinação para os alunos ou para os próprios filhos. Ou para os adolescentes que eles têm na família, né? Porque hoje em dia não se fala tanto mais dessa vacinação do HPV. Consequentemente, quando se tornarem mais velhos, né? Pode correr risco de acontecer alguma dessas lesões. Exatamente. E ainda em relação à prevenção, existe algo além desse exame de Papa Nicolau e sobre a vacina que pode ser feito? Com certeza, eu sempre falo que uma das formas de maior cuidado e prevenção, né, para evitar, por exemplo, contato com o HPV é a partir do uso de preventivos, né, a partir do uso de preservativos, né. Então, é uma forma de estar evitando essa contaminação, porque a gente sabe, as estatísticas mostram, né, o número de pessoas que se expõem, o número de pessoas contaminadas é imenso, e as estatísticas mostram que cada pessoa pode estar suscetível alguma vez na vida de entrar em contato com o vírus. Se esse vírus estaria provocando um tipo de lesão oncológica ou não, estando ativado ou não, pode evoluir para as lesões pré-neoplásicas e futuramente, né, se não evitado, se não barrado, para o carcinoma, né? E principalmente na adolescência, né, que Exato. É a época que, querendo ou não, a pessoa tem mais parceiros sexuais, são mais sexualmente ativos também.
Isso influencia. E essa questão da prevenção, né, como a vacinação, como profilaxia, a gente imagina que tem ainda uma errada ideia, pessoas, até pais que evitam um pouco falar sobre esse assunto, ou que não têm o conhecimento adequado e acham que não é importante, ou acham que estão expondo precocemente as crianças a esse tipo de digamos assim, a sexualização. E não é isso, né? A gente sabe que há a necessidade de ser feita a vacinação precocemente, para que quando essa criança for jovem, né, adolescente, se estar em atividade sexualmente ativa, que a gente fala, se expondo ao vírus, ele já esteja imunizado, né? E que não tenha esse risco de ocorrer essas lesões, né? Então é muito importante sempre frisar a questão da vacinação, né? Ter esses respaldos, né? E até a gente falando um pouquinho nessa situação, alguns livros mostram, tem algumas estatísticas que já apontam que a não adesão da vacinação por questões dos pais, né? Por esse tipo de questões é tão grande hoje em dia que o SUS já não se sabe se daqui a alguns anos ele vai continuar disponibilizando publicamente em escolas, né? Porque antigamente, por exemplo, na minha época, a gente lembra que era somente pagando, né? Tu ia lá no ginecologista, você recebia, né, as orientações e você tinha que estar pagando para receber a vacina. A partir de 2009, né, todas as escolas vacinam toda essa faixa etária ali, já as crianças têm esse acesso, mas tem esse risco de não ter mais, né, e voltar a ser novamente. Nós pegamos, né, na escola a vacinação, mas a gente nem sabia por que era. A gente pensava, são só as meninas que estão se vacinando naquela época, então a gente sabia que era algo feminino, mas a gente não sabia para que era, então não influenciou a gente sexualmente a começar antes a atividade sexual de forma alguma, isso que muitos pais pensam, né? Mas a gente é criança, então querendo ou não, mesmo eles falando, a gente não vai ligar muito, porque era o quê? Quando a gente tinha 10 anos? 9, 10 então a gente sabia que a gente estava se vacinando, mas não foi nada que incentivou a gente a começar antes, sabe? Não faz sentido isso, mas na cabeça de alguns pais faz, né? Então não sei. E que nem a senhora falou, eu acho que acabou já caindo por terra isso de vacinação na escola, já foi. Já se percebe, a maioria, né, das escolas não estão ofertando. E que pena, mais. né? Não. Que pena. Porque, consequentemente, as estatísticas para lesões vai aumentar novamente, como antigamente era, e o quadro de mortalidade por esse tipo de carcinoma também regrediu ao invés de progredir. Exato. Porque essa questão da vacinação pública, assim, ofertada, ela, pelo SUS, ela foi um marco muito grande. Ela foi um passo muito gigante, né? Dentro dessas estatísticas ali, da questão do carcinoma, né? Para a redução. E nem chega a gente ter essa linha essa linha, digamos, estatisticamente falando, para observação, porque já começa a cair de novo, né? Já começa esse regresso. Tanto que agora eles estão disponibilizando somente uma dose, né, para as pessoas ter o esquema completo, né? Porque antes se vacinavam somente uma vez, aí não completavam o esquema de 2 doses. Exato. E o triste é que não é barato essa vacina, que agora a maioria está sendo particular. Então, pessoas que são mais de baixa renda não vão pagar para fazer essa vacina, porque isso não é muito falado. Então, na cabeça deles tem vacinas que são mais importantes do que essa e vai acabar, deixando e nunca vão vacinar. Exatamente. E agora os meninos têm que se vacinar também. Se já não vacinam nem as meninas e os meninos, então esquece, né? Não vai ter isso. Exatamente. A gente a população perde muito, né? Nesses quesitos, assim, pensando por esse lado, porque realmente é uma vacina primordial para as questões de lesões neoplásicas, né, pré-neoplásicas, e principalmente para evitar o câncer de colo. Imagina, um tipo de câncer ocasionado por um vírus sexualmente transmissível, né? O quão fácil é de as pessoas as mulheres principalmente, estarem expostas, né? Quem vai sofrer as consequências vão ser as mulheres, né? Então, querendo ou não. Por isso que é tão importante também a vacinação masculina, né?
Porque eles também são portadores desse vírus e vão Isso. passando, e conforme vai tendo mais parceiros, esse vírus vai se disseminando. Aí neles é assintomático, então eles são os disseminadores e as mulheres Isso. que recebem no futuro. Na maioria das situações, sim. E aí acaba que muitas vezes a gente pode até comentar que nem agora Outubro Rosa, né? São épocas assim importantes, onde acabam tendo campanhas importantes para esse cuidado, para esse olhar, né? Para as pessoas se cuidarem, mulheres principalmente. Então, prof, alguma consideração final para esse podcast? Alguma orientação? Digamos assim, reforçando e aproveitando essa brecha, sempre comentando para que todo mundo tenha e vá fazer seu exame preventivo, mesmo não tendo nenhum tipo de sintoma, não tendo nenhum tipo de desconforto, porque pode ser algo mascarado ali que você nem imagina que possa estar acontecendo, né? Então, fica também, né, a brecha, né, fica ali a dica para as mulheres irem em busca, né?